Alguns meses atrás, eu vou chamar isso de meses, nós tivemos uma perda do nosso irmão Jonas, e não foi fácil para nós isso. Para quem está perto, quem conhece a família. E passados alguns dias, gestão, empresa, nada fácil, muito desafiador. E passados alguns dias, uma enfermidade que a Paty enfrentou, venceu e está vencendo. Conta para nós, Paty, como foi esse processo e o que tu fez? Como tu tem feito para te manter em Deus? O que tu decidiu fazer diante das adversidades, do inimigo que trabalha muito na mente da gente? Como tu te determinou a permanecer nos caminhos de Deus e não ter desistido daquilo que Deus tem para tua vida? Como foi isso? Conta isso para nós. Em 2 minutos. Boa noite a todos. Em 2 minutos é difícil, mas vamos tentar, né? Bom, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz, Jesus dizia, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Esse é o detalhe. Quando eu tinha vontade de ficar na cama, chorar, murmurar, reclamar, eu lembrava, negue-se a ti mesmo. Toma a tua cruz. Siga-me. Seguir quem? Cristo. E todos os dias, madrugadas, chorando, não conseguia dormir, mas eu buscava Ele, Cristo, o Espírito Santo. E tu sabe, muitas vezes, né, muitas madrugadas buscamos juntos. E é nele que veio a força. O espírito de força é do Senhor. E Ele que me dá a força para levantar todos os dias. É Ele que me trouxe essa esperança aqui, que nós vimos agora. E é nele, com um olhar para Ele. Eu sei que eu vou viver muitas coisas grandes que o meu olho ainda não viu. A minha mente não imaginou. Né? E a mente de nenhum ser humano imaginou. Mas como eu amo o Senhor em primeiro lugar, eu creio que eu vou ver coisas que eu nunca imaginei. Vou viver coisas que eu não imaginei. Porque Ele está na minha frente e eu estou seguindo Ele. Cristo. Só Ele. É isso. Glória a Deus. Uma palavra de esperança. Isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês agora. Eu penso que cada um de nós aqui sempre recebe ou tem, ou recebeu e ainda vai receber uma palavra de esperança do Senhor. Uma palavra de alinhamento, uma palavra de encorajamento, uma palavra que produz a vida, expectativa, esperança, apesar das muitas adversidades que nós enfrentamos na vida. Para que a gente não venha sucumbir na fé, não venha desistir do projeto de Deus, não venha desistir da nossa fé, da nossa fidelidade para com Ele, com o chamado que Ele tem estendido para nós, para cada um de nós. E Ele sempre teve uma palavra de esperança. E muitas destas palavras que o Senhor Jesus, aliás, todas elas, obviamente, são palavras que em determinados tempos na vida da gente, ou nas nossas vidas, elas produzem uma transformação radical. Quando olhamos para as experiências e os relatos dos apóstolos do Senhor Jesus, a gente diz, poxa, realmente houve uma transformação radical em pessoas. E eu quero pontuar algumas das palavras ou das experiências do Senhor Jesus que produziram transformação de vida, a exemplo desta mulher, ou de uma mulher, que está relatado no livro do livro de João, o apóstolo João, capítulo 8, versículo 7. O que trata João 8? Fala da história de uma mulher que na sua vida ela tinha cometido um erro, um deslize, uma fraqueza, e ela cometeu adultério. Ela caiu. E isso fez com que a sociedade daquele tempo pegasse ela, levasse ela a uma praça pública,
Porque então as pessoas naquele tempo, foi isso que elas fizeram. Os indivíduos, as pessoas da sociedade, olharam ela com um desprezo, e não somente com o desprezo, mas ainda expuseram a natureza dela ao ponto de apedrejá-la. E os apóstolos e os evangelhos falam desse episódio que aconteceu com essa mulher. No entanto, o relato está aí para que olhemos, estudemos e aprendamos com ele. Jesus é posto à prova nesse momento. Ele é pressionado. As pessoas colocam pressão sobre ele porque eles haviam levado quem? A sociedade, as pessoas tinham levado essa mulher neste erro para que Jesus desse uma resposta para eles. E eles colocaram pressão sobre o Senhor Jesus. E ele vai ao chão, começa a escrever. Eu sei, é um texto muito bem conhecido por nós. Mas veja que se não fosse uma palavra de esperança, essa mulher não teria sido absolvida e os acusadores não teriam, por suas próprias pedras, sido apedrejados. Porque Jesus disse para eles: quem dentre vós nunca errou? Quem dentre vós nunca pecou? Então atire. E essa palavra, olhando com esta ótica, a gente diria: nossa, que palavra! Que coisa, porque realmente trouxe uma transformação radical na vida daqueles homens, daquelas pessoas que estavam prontos ou na iminência de atirar a pedra. E com todo o direito de fazer o julgamento. Amém? E Jesus disse para todos: quem nunca fez isso, por favor, fique à vontade, atire uma pedra. As pessoas todas foram embora. Ficou Jesus e aquela mulher. Amém? Que palavra! Que momento! Palavras que radicalmente transformaram, né, uma palavra de esperança. Eu vejo isso como uma palavra de esperança. Veja que em Lucas 18 também, Jesus estava passando em Jericó e havia um cego naquela cidade que ouviu falar que o Senhor Jesus estava naquela região, naquela cidade. Dali foi liberada uma palavra e essa palavra trouxe esperança. O cego que clamava ao Senhor Jesus para que pudesse enxergar novamente. Havia então um cego que havia e não podia enxergar. Aquela palavra mudou radicalmente a vida daquele cego. Uma palavra de esperança. Veja, que coisa estranha, a tua fé te salvou. Veja, Jesus disse, a tua fé te salvou. O homem era cego e Jesus disse para ele: veja, a tua fé te mudou. A tua fé salvou a tua vida. A tua fé é que transformou a maneira como você está. Veja, a tua fé te salvou. Que palavra que produziu esperança. Veja, a tua fé te salvou. Você foi curado porque você creu. Uma outra palavra que produz e trouxe esperança, que produziu esperança, eu vejo isso em Lucas capítulo 7, versículo 9 também. Quando o Senhor Jesus fora visitado por um centurião, um centúria, um grande homem, que foi até o Senhor para dele receber uma palavra, para que alguém da sua casa fosse curado. E Jesus liberou uma palavra sobre aquele centurião e transformou, curou, libertou a vida daquele empregado, do soldado, ou de alguém que estava à casa, junto da casa do centurião. E o que foi que aconteceu? Jesus estava maravilhado, extasiado pelo pronunciamento do então centurião. O centurião havia dito para o Senhor: se tu disseres uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. E Jesus disse: uau. Jesus olha para os discípulos, Jesus olha para a multidão e diz: eu nunca vi tamanha fé em toda Israel. Que palavra! Jesus olha para ele e diz: uau, eu nunca vi tamanha fé. Que palavra maravilhosa, que palavra que produziu esperança. Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Lucas 7, 9. Assim nós temos muitas palavras que produzem e produziram esperança. A exemplo de João capítulo 11, os versículos 26 e 27, quando o Senhor Jesus é indagado por Marta. Lázaro havia morrido, todos estavam inconformados, o morto estava há 4 dias dentro de uma lápide ou de um lugar, todo enfaixado. O Senhor Jesus chega naquele lugar e libera uma palavra sobre a vida de Marta.
João 11, 26, 27, Jesus diz: e todo aquele que vive e que crê em mim nunca vai morrer. Você crê nisso? Uau! Todo aquele que vive e que crê em mim nunca vai morrer. Aquele que crer em mim nunca vai morrer. Disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Que palavra de esperança. Quem crer em mim jamais vai experimentar a morte. Veja que o termômetro da nossa fé também é o medo da morte. O medo de padecer ou morrer. Que palavra que produz esperança. Aquele que crer não vai temer a morte. Veja que um dos discípulos do Senhor Jesus, que era o médico, eu acredito que você saiba quem é, Lucas, autor de um dos livros dos 4 evangelhos, Lucas, que era um dos discípulos do Senhor, a palavra de Deus nos diz que Jesus fez milhares de milagres no seu tempo, em 3 anos de ministério, 3 anos de vida. Diz a palavra de Deus que não teria espaço, papel o suficiente para relatar, descrever os milagres que ele fez. Mas pelo menos 35 ou até pelo menos 50 milagres são catalogados nos 4 evangelhos. De 30 a 40 milagres estão descritos nos evangelhos. No livro de Lucas, que é o médico, ele descreve pelo menos 21 dos milagres. Ele faz menção, narra, conta. Penso eu, um médico se deter aos milagres que o Senhor Jesus fazia e fez. Penso eu ele lá e conversando com algumas pessoas e perguntando: ei, como isso aconteceu? O que foi que houve contigo? O que aconteceu com você? Me relata o que aconteceu. Eu penso Lucas conversando com a mulher do fluxo de sangue. Ei, mulher, me explica esse milagre. Porque os evangelhos dizem que a mulher só tinha uma coisa no seu coração. Uma esperança de que se ela fosse tocar na orla do manto, ela seria curada. Amém? Eu penso Lucas, imagino Lucas fazendo um ensaio ou uma conversa e conversando com a mulher do fluxo de sangue. Com o cego de Jericó. Eu penso como esse médico era curioso para então relatar com profundidade e segredos. Entenda, Lucas conversou com a mulher e descreveu ali. Ela tinha dentro do coração dela algo que latente era: se eu tocar nele, eu sei que eu vou ser curado. Penso eu que ele teve que conversar com ela para extrair tal sentimento, tal verdade, lá dentro escondida, porque até então ela era impura, era indigna de chegar perto dos homens, não podia se envolver ou sair do seu lugar, do seu habitat, ela era impura, não poderia se misturar com o povo, com as pessoas, amém? Vocês estão entendendo? Ela deveria viver num lugar onde não pudesse tocar em homens, muito menos na roupa de um homem. Então a atmosfera, o ambiente da sua própria vida, as limitações, aquilo que impedia ela, ou que poderia estar impedindo ela de se aproximar de Jesus, ou até de um homem, ou de estar se envolvendo ou tocando em outras pessoas, porque o cenário do milagre aconteceu aonde? No meio de uma multidão, no meio de uma turba de muitas pessoas que comprimiam Jesus. E ela estava ali, entenda, ela era impura, não poderia estar no meio das pessoas. E ela se aproximou e consegue. E esse relato nos traz esperança. Veja que isso está em Lucas, no capítulo 8, dos versículos 43 ao 48, que diz assim. Lucas 8, 43 ao 48. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém conseguia curá-la. Ela foi por trás de Jesus e o tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. E aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está o apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio trêmula e se atirou aos pés de Jesus e diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque você teve fé, mas vai em paz. Amém?
O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é sobre uma palavra que traz esperança. Veja que o que nos motiva para vivermos uma vida com Deus é termos esperança. Confiarmos nele, na sua palavra, nas suas promessas. Crermos na sua fidelidade. Antes eu pedi para eles, e como é também de praxe, nós pedirmos e fazemos a nossa correção nos primeiros passos, e quem fez os primeiros passos vai lembrar que existem 2 pilares, que são os 2 pilares para se viver uma vida com Deus. É óbvio, tem 4 pilares para a salvação. Para que alguém seja salvo, ela precisa crer. Fé. Para que alguém seja salvo, ela precisa se arrepender de seus pecados. Para que alguém seja salvo, ele precisa confessar a Jesus. Para que alguém seja salvo, ele seja batizado. 4 pilares: fé, arrependimento, confissão e batismo. Quem não crê, quem não consegue dar crédito ao que o Senhor Jesus diz, não faz uma aliança com ele. Crer significa dar crédito ao que ele diz, amém? Crer no Senhor Jesus ou crer nas Escrituras, ter fé em Deus, é dar crédito ao que a palavra dele diz. Isso está claro para nós, amém? Quem dá crédito ao que o Senhor Jesus diz, crê nele. E ele tem em sua palavra incontáveis promessas para as nossas vidas. Então, todas as vezes que nós damos crédito ao que ele diz, somos crentes. Se não damos crédito, somos... Conclui você lá. Eu gostaria de, a partir disso, então, trazer e começar, a partir dessa palavra, a preparação da ceia. Uma palavra de esperança conectada com a ceia do Senhor. Amém, igreja? Eu vou para cá, onde estão apostos aqui, e temos aqui algo simbólico, que é o sangue de Jesus e o corpo de Jesus. Nós sabemos que o pão representa o corpo do Senhor, amém? Nós sabemos que o vinho representa o sangue dele. Veja que para que alguém possa participar da ceia do Senhor, este precisa ter em mente algumas coisas importantes. Partimos do princípio de que Deus é santo, amém? E nos convida a uma vida de santidade. Precisamos partir deste pensamento de que somos convidados por Deus a vivermos para uma comunhão com Ele e de relembrarmos da nossa comunhão com Ele na Santa Ceia. Quem fez o seu batismo, a sua aliança com o Senhor Jesus, alguns dias atrás, meses atrás, anos atrás, todas as vezes que nós, então, praticamos o batismo, fazemos o batismo, nestes dias nós vamos à Santa Ceia e vamos participar da ceia do Senhor. Entenda que quando nós, então, vamos fazer a ceia, nós estamos entrando num momento de plenitude, de alegria, de festa, de comunhão e de celebração. Amém? É uma noite para ser celebrada com alegria. É um momento onde nós estamos dizendo para Deus: Deus, estou indo para a ceia porque eu sei que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados. E eu vou tomar a Santa Ceia e vou estar relembrando o que Ele fez por mim. Mesmo eu sendo pecador, eu reconheço que o Senhor Jesus morreu por mim, então estou indo como quem reconhece tudo isso, estou indo e fazendo a ceia para relembrar. Então, com que espírito nós vamos à ceia? Com que coração vamos para a ceia? Como devemos estar para participarmos da ceia do Senhor? Tendo em mente isso, que Deus é santo. Amém? As coisas de Deus são santas. A ceia é santa, é um momento santo, embora seja um ritual aonde, óbvio, temos temor, reverência, mas sim devemos ir com o espírito de um homem ou de uma mulher muito feliz. Alegria, júbilo. Jesus morreu, me resgatou, me perdoou, me transportou para o seu reino, sou o seu filho, tenho motivos e razões para celebrar e relembrar o que ele fez por mim. Veja, então Deus é santo e nos convida para uma vida de santidade. Deus está absolutamente separado, afastado de tudo aquilo que é profano, que é imoral. Imoral, fora da moral, fora da imoralidade. Deus é aquele que está afastado de tudo aquilo que é pecaminoso. Amém? Deus está afastado de tudo aquilo que não é santo, que não é lícito, que está descrito em sua palavra. Estão comigo? Veja que em Efésios capítulo 4, verso 24,
O apóstolo Paulo, quando escreve, ele diz assim: vós revistai-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Veja que o apóstolo Paulo fala: o novo homem, o novo nascido, o nascido de Deus, nascido para Deus, nascido da água, nascido do Espírito, quem crê no Senhor Jesus, Paulo encoraja: se revistam do novo homem. Estão comigo, amém? Estejam com isto em mente, envolvam-se nisto, que segundo Deus é criado, é feito para uma verdadeira justiça e santidade. Deus nos convidando para a santidade. Eu trouxe alguns versículos para compartilhar com vocês a respeito disso. 1 Tessalônica 4:7 diz assim: porque o Senhor, o nosso Deus, não nos chamou para uma vida, mas sim para a santificação. Amém? Nos chamou para uma vida de santificação. É um processo de mudança, transformação de vida, metanoia, um processo de conhecer a Deus, ser transformado por Deus, moldado por Deus, um processo de permitir com que Ele produza em nós frutos. Amém? Porque Deus não nos chamou para esta vida, e sim para a santificação. Em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus nos convidando, me convidando, te convidando para uma vida de santificação, para que apresentemos para Ele como uma espécie de sacrifício, cujo este sacrifício é uma vida de santidade. Ei, escute, entenda, uma vida de santidade, tenha em mente, sempre vai exigir sacrifício. Amém? Abnegação, abrir mão da sua vontade, renunciar à vontade, renunciar à carne, à sua vontade, não murmurar, se guardar, amém? Obedecer a Cristo, a palavra, manter-se fiel, procurar ser santo, cada vez mais justo, mais autêntico, mais semelhante ao Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável. Veja que estou recitando alguns versículos sobre santidade, porque Deus nos chamou para a santificação. Isso nós aprendemos em primeiros passos, que morremos no batismo para a velha vida, para o crescimento na santidade, para crescermos em santidade. Não só em conhecer ao Senhor Jesus, e obviamente, porque crescemos em conhecer ao Senhor Jesus, obviamente vamos nos santificar. Santidade e fé são pilares da vida cristã. Eu não sei quantas vezes vocês já ouviram aqui, ou já leram, aquilo que está em Hebreus 12:14, que tem sido um grande desafio para todos nós. Hebreus 12:14 fala sobre santidade e santificar-se. Segui a paz com todos e a santificação. Uau! Pois sem isso, ninguém verá Deus. Veja Deus nos convidando para uma vida de santificação. Amém? Purificação. Eu preciso falar sobre isso hoje. Entenda, santificação não é como você pensa que é viver conforme o nosso padrão de vida moral. A santificação é gerada em nós pelo que a palavra do Senhor diz. Amém? A santificação ela é praticada pelo que a palavra de Deus descreve. Por isso que os dois pilares da vida cristã é santidade e fé. Porque aquele que diz que crê no Senhor Jesus e tem Ele como seu Senhor, este precisa dar crédito ao que o Senhor Jesus diz. Quem crê no Senhor Jesus está dando crédito à sua palavra. E uma vez quem dá crédito à palavra de Deus vai se santificar, vai se sujeitar. E se não dá crédito ao que o Senhor Jesus diz, este não se santifica.
Se damos crédito ao que ele diz, obviamente alguém vai se sujeitar a isso e vai fazer o que ele pede. Amém? Por isso que Paulo diz, é um sacrifício. É desafiador. Não é nada fácil. Se o Senhor Jesus diz, se alguém quiser me seguir, tome, e depois venha. Muitos dizem que ele é Senhor, mas eles não fazem o que ele diz que é para fazer. Amém? Seguir a paz com todos e a santificação, diz o texto em Hebreus 12:14. Veja que em Apocalipse o Senhor também nos chama a santificação. Apocalipse 22:11, o último capítulo da Bíblia. Continue este sendo assim, injusto, não sendo justo. Quem é imundo, contaminado, não santo, continue. E quem é santo, continue sendo santo e a se santificar. O que o Senhor está dizendo em Apocalipse 22, tu és santo, continua, mantenha-se assim. Aumente essa santidade, aumente essa pureza dentro de você. O imundo, o injusto, ele vai continuar assim. Mas aquele que é santo e foi chamado por Deus para ser separado para Deus, como um vaso de Deus, esse tem consciência de que ele precisa fazer isso. Veja que continuar se purificando é uma atitude, é um comportamento inegociável, como uma postura de um cristão. É uma postura. E o cristão não negocia isso. Não pode negociar isso. Isso não se negocia. Veja que quem não se santifica acaba se afastando de Deus. Sim, porque se Deus pede que é para se sacrificar e este não se santifica, ele está se afastando de Deus. Porque Deus pede, se santifiquem e aumentem a sua santidade. E se este não o faz, eu pergunto, ele está se aproximando de Deus ou se afastando de Deus? Amém? Amém? Se ele não o faz, ele não está se sujeitando à palavra. Quando o diabo foi tentar Adão e Eva, qual foi o propósito? Enganar Adão e Eva. Enganá-los. Quando o diabo foi tentar ao Senhor Jesus, o que ele tentou fazer? Enganá-lo. A arma do inimigo é fazer com que as pessoas se afastem de Deus. O diabo tentou a Jesus para separá-lo de Deus, afastá-lo de Deus. Veja que uma das armas do nosso inimigo, entenda, e quando o diabo investe em uma pessoa, ou começa a tentar uma pessoa, é com isso que ele está contando. Eu vou afastar essa pessoa de Deus. Afastar a pessoa de Deus, afastar as pessoas do caminho de Deus, afastar a pessoa do projeto de Deus, afastar a pessoa da fé dela em Deus, afastar a pessoa da aliança dela com Deus. E uma vez que alguém é enganado, apostatar, desistir, meu Deus do céu. O engano é a principal arma do nosso inimigo. Mas, pastor, o que fazer? Como se proteger? Como alguém se protege para que não seja enganado pelo inimigo ou pela própria alma para parar uma vida de santificação? Entenda, se não fosse importante, os textos não falariam sobre isso. Se não fosse relevante como uma mensagem para a igreja nesses dias de hoje, onde tem tantas coisas que nos atraem para deixarmos de lado a nossa santificação, de uma vida piedosa, de ouvirmos o Espírito Santo, o que ele tem para nós, para a igreja, para você. Somos tão atraídos por tantas coisas. Ou estou vivendo sozinho isso? E veja que o Senhor Jesus, ele afirma isto. Falando sobre a sua volta, o seu regresso. Que as pessoas vão estar vivendo uma vida semelhante à vida de Noé. Comendo, bebendo e fazendo festas. E estariam distraídos. E Jesus voltaria. E como será que vai ser? Mas se então estiver se santificando, crendo, vivendo uma vida piedosa,
E é sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Esteja preparado. Quando eu vier, não vai ser uma surpresa. Vai ser aquilo como que é a expectativa de muitos. Senhor Jesus, quando tu vai voltar? Quando tu vem me buscar? Eu estou preparado para isso. Veja que não é uma pregação muito ouvida nesses dias sobre a volta de Jesus, e não estou falando sobre ter medo sobre a sua volta, mas sim estar preparado para a volta dele. Amém? É sobre a volta dele. É sobre o retorno dele para buscar a sua igreja ou te buscar ou me buscar. É sobre isso que está falando. Veja então como a gente se protege para que não sejamos enganados ou deixemos de lado uma vida de santidade. Nós aprendemos em Lucas capítulo 5, versículo 16, um segredo que o Senhor Jesus nos ensina. Lucas 5,16, que diz que a fama do Senhor Jesus aumentava por muitos feitos e milagres que ele fazia, porém, de muito conviver com a sociedade, com as pessoas, ele se afastava, ele se separava e ia orar. E nesses dias, você sabe tão bem quanto eu, o quanto que é desafiador se separar para Deus para orar, para se santificar, para buscá-lo, para ter comunhão com Ele, intimidade e adoração. Tive uma experiência uns dias atrás, o Espírito Santo disse para mim, levanta um altar aqui de novo e faz uma oferta na vida de um irmão para que ele esteja te relembrando que tu tem um altar aqui comigo. Um altar de oração e de adoração e de intercessão aqui dentro, na minha casa. Me casa. O Espírito Santo pediu, faz uma oferta para alguém, para essa pessoa estar te relembrando que tu tem um altar aqui dentro. Que isso é um lugar de oração, de intercessão e de busca a Deus. Não é necessário o pastor, ou a profeta, ou o apóstolo fazer movimentos dentro da igreja para que você venha aqui orar e buscar a Deus. Não precisa haver um movimento para orar no sábado, de tarde, de noite. Amém? Como se proteger? Veja que o Senhor Jesus ia para lugares desertos e orava. Como se proteger? Mateus 6,13, quando o Senhor Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso. Aquele que está se santificando, ele percebe que quando algo está acontecendo, está incomodando o seu espírito, ou a sua vida com Deus, a sua santidade com Deus, este vai ao quarto e vai dizer para Deus, Deus, não me deixa cair em tentação. Não me deixa desmoronar. Mateus 6, versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Senhor, porque o reino é teu, o governo é teu, o poder é teu. Me livra disso. Então aquele que se santifica diz para Jesus, Senhor, eu não quero cair. Não me deixa cair. Não me deixa desistir. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o reino é teu, o poder é teu, a glória é tua. Como se proteger? 1 Pedro 5,8, um versículo tão extraordinário, tão sóbrio, tão poderoso, importante para nós nesses dias, quando Pedro adverte, sede sóbrios. Sede sóbrios e vigilantes. Porque o enganador das vossas almas anda ao redor, rugindo como leão, bramando como leão, tentando dragar, devorar, parar, intimidar, cegar, desencorajar. E veja que é muito fácil se tornar um religioso, uma religiosa, é muito fácil. Parar ao redor. Então veja como se proteger, sendo sóbrio e vigilante. Veja que fé e santidade, sem esses dois atributos ou sem esses dois pilares, é praticamente impossível viver para Deus. Pois sem esses dois pilares é impossível agradar a Deus. Fé e santidade. O que seria negar Cristo?
Muitos acham que só os ateus negam Cristo. O que seria negar Cristo? Não seria dizer não aos seus pedidos ou seus mandamentos? Negar Cristo não seria dizer não vou fazer desse jeito. Negar a Cristo não seria em silêncio, não fazer o que ele espera que alguém faça. O que seria negar Cristo, senão negar a sua autoridade? Muitos dizem que negar Cristo, só os ateus negam Cristo. Negar a Cristo não seria negar a vontade dele e a nossa prevalecer? Não seria negar Cristo rebeldia ou dureza de coração? Amém? Amém? O que seria negar Cristo? Diga para alguém, o negócio está tenso aqui dentro. Está tenso aqui dentro. Dá um sorriso para alguém aí. Não está tão tenso assim, não. Amém? Veja, começamos como o nosso teatro. Uma palavra de esperança, um teatro sobre esperança. Uma palavra que produz esperança. Uma palavra que produz, ou pelo menos traz uma conotação, uma compreensão sobre fé e santidade. E sem fé e santidade, sem santidade, eu penso que nós não poderíamos ir à ceia. Eu quero te convidar a ficar de pé, para então irmos à ceia. E com que espírito podemos participar da ceia? Com que coração devemos participar da ceia do Senhor? Eu quero convidar as pessoas que vão entregar, passar. Com que coração devemos participar da ceia do Senhor? Entenda, a ceia do Senhor é um momento de comunhão com Ele, com Deus. Momento de reafirmarmos a nossa aliança com Ele. Acima de tudo, é um momento de celebração, óbvio, de alegria, de júbilo pelo fato de Ele ser quem Ele é. Mas também a ceia é um momento de reflexão, introspecção. Amém? Lembra onde nós estamos? No culto, adorando ao nosso Deus, recebendo a mensagem dele. Entenda que a ceia é um momento de reflexão, um momento de se examinar a si mesmo e de se conscientizar que participar da ceia é algo tão vital, tão poderoso. E em virtude de participar da ceia, o fato de participarmos da ceia produz em nós longevidade. Diga longevidade. O que é longevidade? Vida longa. Amém? Participar da ceia significa eu estou prolongando a minha vida nesta terra. Amém, queridos? Eu gostaria agora de te convidar a se examinar a si mesmo. Eu sei que você vai tomar a ceia e de reafirmar a tua aliança com o Senhor Jesus. Mas te examine agora. Faz uma reflexão. É preciso pedir perdão para Deus? É preciso perdoar alguém? É preciso pedir perdão para alguém? Faça isso agora. Examine-se, você a si mesmo. Faça isso. Não por causa do meu pedido, mas sim pelo fato de agora nós irmos para a ceia do Senhor e é com esse coração grato a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós. E pelo fato de nós tomarmos a ceia, onde nós estaremos dizendo para Ele, Senhor, eu estou reafirmando a minha aliança, o meu compromisso, o meu pacto, a minha obediência, a minha fidelidade, a minha fé, a minha santidade. Eu estou renovando, Senhor, porque é isso que eu tenho em mente. Eu sei que o Senhor fez, eu sei que o Senhor morreu por mim. E desde o dia que eu nasci de novo,
Eu entendo que a ceia é um momento de alegria e de gratidão pelo que tu fez por mim. Então esta é a razão da ceia agora. Por isso o motivo dessa palavra, de conseguir se examinar. Me perdoe. Te prepara aí. Eu gostaria que os líderes levassem. Obrigado. Veja que diz em 1 Coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: o que o Senhor Jesus disse, o que o teu Senhor e o meu Senhor disse, este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Ei, façam isso lembrando dele. Amém? Tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomem, peguem isso, porque isto é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Lembre-se de que o que eu fiz. Assim você tem tomado o pão nas tuas mãos, com esta convicção, com este entendimento. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: o Senhor Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Todas as vezes que tomarmos a ceia, toda vez que você tomar a ceia, tenha isso em mente. Não é só um pedaço de pão, não é só uma travessinha com suco dentro, mas de que é um ritual extremamente importante e vital para mim, para você, para as nossas vidas, onde nós estamos dizendo para o Senhor Jesus: eu tenho uma aliança contigo. Eu estou levando isso a sério. Isso está produzindo longevidade na minha vida. Eu reconheço quem tu és o meu Senhor, eu creio nisso, e faço isso com muita alegria. Eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu me relaciono bem com os meus irmãos, eu não tenho divisão, ruptura, problema, inimizade, porfia, contenda, chocarrice com ninguém. Eu estou em paz com todos os homens e com todas as pessoas, por isso eu posso ter comunhão contigo. Eu estou em paz comigo e contigo, Deus, por isso que eu posso tomar da ceia. E eu sei que o meu futuro, a minha saúde, a minha longevidade vai ser certa. Uau! Sem falar em outros muitos pedidos que o Senhor faz. Então eu te convido agora, pegue o pão. Lembra? É o corpo. Obrigado, Senhor. O que estamos fazendo agora, estamos declarando com esta ceia que o Senhor Jesus, ele está vivo. Que ele está vivo para você. Amém? Que ele é um ser e é o Deus Todo-Poderoso e ele está junto de ti, está vivo. Tome. Uau! Eu gostaria de terminar. Escute. Hoje de manhã, quando fomos orar pela pessoa que estava enferma, que estava doente, nós oramos, o Senhor curou ela. Lize, vem cá rapidinho, Lize. Nós oramos por ela, o Senhor Jesus curou ela. Houve um toque na perna, na coxa dela, e o Senhor Jesus abençoou. E eu disse assim para ela, porque ela ficou muito feliz, muito extasiada por ter sido tocada. É muito óbvio que esse sentimento venha de alegria, de euforia por sermos curados. Escute. Mas o que eu não tinha visto era a percepção dela da presença do Senhor Jesus e da manifestação do seu poder naquele momento sobre a vida dela.
E quando eu comecei a falar com ela sobre isso, sobre essa compreensão, essa percepção que era o Senhor Jesus que estava lá, que era o Senhor Jesus que havia tocado nela, que era o Senhor Jesus que tinha curado ela, libertado ela, por causa dessa percepção ela pôde adorar a Deus. Ela se quebrantou, ela pôde adorar a Jesus Cristo, porque ela soube que não foi somente uma oração de algumas pessoas, mas sim pela manifestação do poder de Deus naquele lugar. Não foi isso? E aí eu pude perguntar quem foi que fez esta obra. Ela disse, foi o Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Obrigado. Uma salva de palmas ao Senhor. Quando nós estamos tomando a ceia, não é diferente. Não é um momento religioso. É um momento verdadeiro, autêntico. Amém? Ele está aqui e participa dessa ceia, dessa comunhão. Amém, queridos? Glória a Deus por isso.